Nesse vídeo vou mostrar algumas opções do mercado de trabalho da região de Ribeirão Preto, relacionadas à saúde humana, e depois educação e pesquisa, mostrando informações sobre tamanho de mercado e expectativa de remuneração de cada ocupação profissional destacada. Vamos então à região de Ribeirão Preto. São esses 50 municípios aqui ao lado e 4 municípios com mais de 100 mil habitantes: Barretos, Franca, Ribeirão Preto e Sertãozinho. Vou te mostrar como interpretar cada ponto colorido que você vai ver na tela. Cada ponto dá uma noção de tamanho de mercado para uma ocupação profissional e uma noção da expectativa de remuneração, mas esses valores são médias e podem ser alterados de acordo com os interesses do mercado de trabalho local. Remunerações em uma ocupação profissional podem variar, por exemplo, em função do tamanho da empresa, do ramo de atividade da empresa, da lucratividade dela ou da experiência do funcionário naquela função. Pessoas que estão começando numa ocupação profissional costumam receber menos que a média, e isso tem que ser levado em conta. Pessoas que já estão há muito tempo numa ocupação profissional podem ter um salário acima da média, dependendo, como eu falei, da empresa onde ele está e da capacidade de remuneração. Se a empresa tem uma capacidade de pagar mais, ela irá pagar, mas nem toda empresa tem esse mesmo suporte financeiro. O número de pessoas empregadas em uma ocupação profissional pode variar, por exemplo, devido à entrada ou saída de grandes empresas na região, por crises econômicas, vendas para os novos mercados consumidores ou, por exemplo, sazonalidade durante o ano. Por exemplo, comércio varejista e época de Natal ou Dia dos Namorados. Nesses momentos você tem uma necessidade maior de vendedores. Em outras épocas do ano, você pode ter um tamanho de mercado mais reduzido. Por isso, entenda que a informação te ajuda a entender como as coisas funcionam, mas não é uma verdade absoluta, nem serve para cobrar coisa alguma de ninguém. Vamos então. Em um degrau acima estão as ocupações profissionais que normalmente pedem nível técnico. Essas ocupações também podem ser a porta de entrada de quem quer concluir o ensino técnico antes. Chamo de porta de entrada as ocupações profissionais que permitem entrar no ambiente de trabalho e ir conhecendo como um ambiente profissional funciona, além de ganhar dinheiro para investir no próprio crescimento. Isso significa que não é porque você estabelece uma dessas ocupações profissionais que você tem que parar por aí. Você tem que pensar sempre se existe interesse de continuar crescendo. Mas vamos então às ocupações profissionais de nível técnico. São destaques: técnico de enfermagem, onde atuam cerca de 7 mil pessoas, e a expectativa de remuneração gira em torno de um pouco mais de 2 salários mínimos mês. Técnico em radiologia e imagenologia, tem cerca de 550 pessoas trabalhando nessa ocupação profissional, com expectativa de remuneração de 3,3 salários mínimos mensais. Técnico em patologia clínica, com 230 pessoas nessa ocupação, e expectativa de remuneração é de 2,8 salários mínimos. E técnico em farmácia, em que o tamanho do mercado é de 42 pessoas e a remuneração está em torno de 2 salários mínimos. Agora, se você gosta dessa área e quer crescer, deve pensar na possibilidade de buscar uma graduação. E acredito que a dúvida de muitos é se vale a pena. Então vamos à tomada de decisão. Tomada de decisão são as ocupações profissionais que demandam um nível superior ou pós-graduação. E é bom conhecer as informações sobre cada uma. Eu selecionei enfermeiro e eu vou usar essa ocupação para lembrar a vocês algo que muitas vezes passa desapercebido. Uma graduação normalmente não significa apenas uma ocupação profissional. E quando analisamos o mercado de trabalho, precisamos ter uma visão mais abrangente, considerando outras ocupações que, mesmo com menor tamanho de mercado, podem fazer parte da nossa tomada de decisão. Então vamos considerar o tamanho de mercado para enfermeiro, com um pouco mais de 2.800 pessoas trabalhando nessa ocupação, que tem uma expectativa de remuneração nessa região de Ribeirão Preto de 4,3 salários mínimos mês. Mas também temos enfermeiro do trabalho e temos também enfermeiro auditor, e ainda assim existe espaço para que enfermeiros atuando como autônomo, como por exemplo no cuidado a idosos, tenham seu desenvolvimento pessoal e profissional. Outra graduação que possibilita ter acesso a várias ocupações é a de psicologia. Na região de Ribeirão Preto temos o psicólogo clínico,
onde atuam cerca de 300 pessoas, com remuneração aproximadamente de 3 salários mínimos e meio. E também temos o psicólogo social, o psicólogo educacional, o psicólogo hospitalar e o psicólogo do trabalho. E todos esses dados são do mercado de trabalho formal, com vínculo empregatício, que ainda tem mercado de trabalho como autônomo, com cada profissional podendo estabelecer seu próprio espaço para atendimento e também podendo, como autônomo, prestar serviço para empresas. Se você se interessou nessa área, deve se perguntar se existem cursos técnicos ou de graduação ou de pós na região. E por isso eu tenho algumas alternativas para você pesquisar e se informar sobre a parte acadêmica. Eu não estou dizendo que essas instituições são melhores do que as demais. São apenas instituições onde você pode começar o seu processo para buscar informação e entender quanto tempo um curso dura, qual é a expectativa de custo, onde se aplica. Tudo isso você deve pesquisar várias instituições até ter a noção de onde você quer cursar o curso técnico ou a graduação. Mas eu estou dando aqui uma ou duas como referências para começar a sua busca. São eles. Quanto ao curso técnico de enfermagem, você pode solicitar informações na EPTEC, Centro Educacional, que fica em Franca. Também pode ser o Centro de Ensino Grau Técnico, Unidade Ribeirão Preto. E uma terceira opção é o Projeção Colégio, também em Ribeirão Preto. Se o seu interesse está em técnico de radiologia e imaginologia, consulte o Liceu Técnico Professor Roberto Pacheco de Oliveira, em Barretos, ou o Centro de Ensino Grau Técnico Unidade Ribeirão Preto. Se sua vontade é técnico em farmácia, pensando posteriormente em fazer uma graduação para ser farmacêutico, eu vou mostrar essa ocupação de nível superior ainda nesse vídeo. Procure informações no ETEC Antônio de Pádua Cardoso, em Batatais, ou no Senac Barretos. Quanto aos cursos de graduação, caso o seu interesse seja por enfermagem, uma instituição que pode dar maiores informações é a Unip, Universidade Paulista, em Ribeirão Preto. Se o seu interesse é por psicologia, tem o Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto. No caso de interesse por graduação em farmácia, você pode procurar informações na Unip, em Ribeirão Preto, ou na Unifran, em Franca. Eu disse que mostraria aqui a ocupação profissional de farmacêutico pelo seguinte motivo. Enquanto o técnico em farmácia tem um tamanho de mercado bem reduzido, o farmacêutico tem um mercado bem mais amplo. E isso pode gerar interesse em quem pensa em fazer o ensino técnico em farmácia para confirmar se pretende crescer nessa área ou não. Agora eu vou destacar algumas ocupações profissionais da região de Ribeirão Preto, voltadas para a área de educação e pesquisa. Elas estão na etapa de tomada de decisão, que são as ocupações profissionais que demandam nível superior. Temos, então, como destaque, não são todas as ocupações, as que eu destaquei. O orientador educacional, com um tamanho de mercado de cerca de 370 pessoas trabalhando nessa ocupação, e uma expectativa de remuneração de 3,4 salários mínimos mensais. O coordenador pedagógico, com quase 500 pessoas nessa ocupação, e a expectativa de remuneração de 4,8 salários mínimos mês. Para ocupações profissionais que pedem normalmente uma pós-graduação, além de uma experiência profissional superior, que eu classifico em opções upgrade, eu destaco diretor de instituição educacional pública, onde atuam cerca de 470 pessoas, e a expectativa de remuneração é de 6,5 salários mínimos. E diretor de instituição educacional da área privada, onde atuam cerca de 67 pessoas, e a expectativa de remuneração é de 7,4 salários mínimos mês. Sobre cursos de nível superior, se o seu interesse é por pedagogia, pode se informar sobre o curso na Unip, em Ribeirão Preto, ou na Unifran, em Franca. Caso você queira entender melhor as ocupações de cada área, visite o site www.planocrescer.com.br. Lá você entende o que cada ocupação faz, e aqui você irá entender o tamanho do mercado e a expectativa de remuneração delas na sua região.